Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Cláudio Olebark, sou zootecnista e responsável técnico pela Unidade de Referência Tecnológica de Carlos Chagas, no estado de Minas Gerais, mais conhecido como URT de Carlos Chagas. Essa URT faz parte de um projeto chamado Forrageiras para o Semiárido, que é uma iniciativa entre o Sistema CNA juntamente com a Embrapa e tem parceria com a Federação de Agricultura e Pecuária do estado de Minas Gerais. Carlos Chagas ela se encontra no Nordeste Mineiro e tem algumas características principais de clima e solo. A média pluviométrica de Carlos Chagas é em torno de 900 milímetros, possui umidade relativa do ar em torno de 80% média ano, uma temperatura média de 24 graus e as características de solo é de média a alta fertilidade, sendo o principal fator limitante o fósforo. Pessoal, estamos aqui agora na estação 1, estação das culturas anuais, que são aquelas culturas para fins de reserva estratégica, principalmente para produção de silagem. A gente buscou culturas tidas como resistentes a baixos índices pluviométricos. Nós estamos avaliando 6 culturas anuais, sendo 2 tipos de milho, 2 tipos de milheto e 2 tipos de sorgo. A época de plantio aqui em Carlos Chagas é normalmente no início do período chuvoso, que se dá em novembro. O espaçamento de plantio a gente utiliza 70 centímetros entre linhas para o sorgo e para o milho e 50 centímetros entre linhas para o milheto. Já a quantidade de semente, a gente utiliza 5 sementes por metro linear para o milho, 8 sementes por metro linear para o sorgo e 13 sementes por metro linear para o milheto. A adubação de implantação é feita de acordo com a análise de solo, na linha e no dia do plantio. Já a tubação de cobertura, o solo precisa ter uma certa umidade e a planta precisa apresentar 5 folhas definitivas. Pessoal, nós vamos falar agora da produtividade de cada forrageira. E em primeiro lugar nós temos o sorgo Ponta Negra, com a produtividade de 31,7 toneladas de matéria seca por hectare ano, com um ciclo de produção de 105 dias no plantio e 81 dias na rebrota. Em segundo lugar, o sorgo BRS 658, com produtividade de 21,2 toneladas de matéria seca por hectare ano, com ciclo de produção de 109 dias no plantio e 81 dias na rebrota. O milho BRS 2022 fica em terceiro lugar, com produtividade de 13,5 toneladas de matéria seca por hectare ano, com ciclo de produção de 95 dias. Em quarto lugar, o milheto IPA Book, com produtividade de 10,8 toneladas de matéria seca por hectare ano, com ciclo de produção de 85 dias no plantio e 55 dias na rebrota. O milheto BRS 1501, com produtividade de 8,9 toneladas de matéria seca por hectare ano, com ciclo de produção de 85 dias no plantio e 55 dias na rebrota. E por último, em sexto lugar, o milho Gurutuba, com uma produtividade de 7,8 toneladas de matéria seca por hectare ano, com ciclo de produção de 88 dias. Vamos falar agora sobre o destaque das culturas anuais que obtivemos aqui na URT de Carlos Chagas. Nós temos 2 grandes destaques, que foram o sorgo Ponta Negra e o sorgo BRS 658. Por um lado, o sorgo Ponta Negra teve maior produtividade. Porém, por outro, o BRS 658 produziu um maior volume de grãos e teve menos acometimento de pragas. O sorgo é uma cultura muito eficiente na utilização de água e possui uma característica peculiar que é bastante desejável em regiões onde se tem veranicos. Ele tem uma capacidade de cessar seu crescimento na falta de água e retomar quando volta a chover, sem comprometer sua produtividade, dentro de um certo limite, é claro. Devemos ficar atentos ao ataque de pássaros, que pode trazer prejuízos na qualidade e na quantidade de forragem, pois estes atacam a panícula comendo os grãos. Outra praga que vem acometendo bastante a cultura do sorgo são os pulgões, que se não for cuidado pode trazer perda total na cultura. Pessoal, estamos agora aqui na estação 2, a estação das forrageiras perenes. Tradicionalmente aqui em Carlos Chagas, a maior fonte de volumoso para os animais são os capins. Assim nós decidimos avaliar 5 tipos de forrageiras perenes. São elas o Tamani, o Maasai, o Búfalo Áridos, o Andropógon e o Piatã. Decidimos também avaliar tanto elas solteiras
quanto em consórcio com Gliricidia e Leucena. Aqui vocês podem ver que nós estamos na parcela do Massai consorciada com Gliricidia. A época de plantio das forrageiras perenes também se dá no início do período chuvoso, que é em novembro. A adubação de implantação é feita de acordo com a análise de solo e também no dia do plantio. Já a adubação de cobertura, nós aqui na URT de Carlos Chagas fizemos a adubação com 50 kg de nitrogênios por hectare a cada corte, a cada coleta da forrageira. A densidade do plantio ela é muito relativa, pois depende muito da forrageira que a gente está utilizando. O que a gente deve ficar atento é a qualidade da semente que a gente está adquirindo. Nós temos que buscar sementes com valor cultural alto e lembrar que o mais barato da formação de um pasto é a semente. Aqui na URT a produção tanto no tratamento solteiro como nos consórcios foram muito bons em todas as gramíneas. Assim eu vou falar agora os resultados médios obtidos. Em primeiro lugar, o que mais produziu foi o Andropógon, com uma produtividade de 43,2 toneladas de matéria seca por hectare ano. O Piatã fica em segundo lugar com a produtividade de 35,2 toneladas por hectare de matéria seca e o Buffalo Ardus em terceiro lugar com a produtividade de 30,4 toneladas de matéria seca por hectare ano. Em quarto lugar temos o Massai com uma produtividade de 28,1 toneladas de matéria seca por hectare ano. E em quinto lugar o Tamani com a produtividade de 24,4 toneladas de matéria seca por hectare ano. Todos os capins tiveram uma média de 6 ciclos de corte por ano na média dos 3 anos de avaliação. Em relação aos destaques, é difícil se destacar apenas um capim aqui na URT de Carlos Chagas, já que o clima e o solo da região são bastante favoráveis à produção das perenes. Porém, o que mais chamou a atenção foram o Andropógon e o Massai. Do ponto de vista de volume de forragem, o Andropógon foi o que mais produziu. Porém, quando avaliarmos a massa de forragem, na qual nós desconsideramos os colmos e olhamos apenas folhas, que é onde se encontra o maior valor nutritivo da forragem, o Massai se destaca, tendo apenas 10% de colmo e 90% de folhas, enquanto no Andropógon essa relação foi de 45% de colmo e 55% de folhas. Nenhum dos capins apresentaram pragas nem doenças e tivemos uma boa produtividade mesmo com baixos índices pluviométricos. Pessoal, estamos aqui na estação 3, a estação das cactáceas. A palma forrageira é uma planta que tem ótima capacidade de produzir em locais com baixos índices pluviométricos. Uma excelente reserva de volumoso para ser utilizado quando há uma baixa produtividade no pasto. Uma estratégia inteligente para manter a produtividade do rebanho. Aqui na URT de Carlos Chagas, nós plantamos a palma no espaçamento de 1 metro entre linhas e de 25 centímetros na linha de uma raquete para outra. E o momento de plantar essa palma é sempre no período seco, pelo menos 30 dias antes da estação chuvosa. No caso da nossa URT, nós plantamos em outubro e a adubação foi feita de acordo com a análise de solo. Nós escolhemos 4 variedades para plantio na nossa URT, que é a miúda, a Ipa sertânea, a gigante e a orelha de elefante mexicana. E um fato que devemos ficar atento é pelo fato da nossa região chover bem e ter alta umidade relativa do ar, essa planta pode ser mais acometida por fungos, causando diversos tipos de podridões. Gente, agora nós vamos fazer a apresentação dos dados das cactáceas. No ranking de produção das cactáceas, nós temos, em primeiro lugar, a miúda, com uma produtividade de 29,5 toneladas de matéria seca por hectare ano. Já em segundo lugar, a Ipa sertânea, com uma produtividade de 25,2 toneladas de matéria seca por hectare ano. Em terceiro lugar, a orelha de elefante mexicana, com uma produtividade de 23,3 toneladas de matéria seca por hectare ano. E por último, em quarto lugar, a gigante, com produtividade apenas de 17,1 toneladas de matéria seca por hectare ano. Os cortes são realizados uma vez ao ano e no período seco. Pessoal, nessa estação das cactáceas, nosso grande destaque foi a palma forrageira miúda.
Ela, além de ter uma produtividade maior ao longo desses 3 anos de cultivo, foi a cultura que menos foi acometida por pragas e doenças, e a que teve a maior taxa de sobrevivência. A praga de maior relevância na nossa URT foi a cochonilha de escama, acometendo todas as 4 variedades em diferentes tipos de intensidade. E pelo fato de possuir um clima com umidade relativa do ar alta, tivemos também ataque de fungos, causando diversos tipos de podridão. Pessoal, chegamos agora à última estação, a estação das leguminosas lenhosas. Aqui atrás de mim nós temos a Gliricidia, mas também foi plantado a Leucena. As leguminosas lenhosas são plantas com bastante versatilidade e a gente pode utilizá-las de acordo com alguma estratégia na alimentação de ruminantes. Elas são plantas que podem fornecer sombra para os animais, elas podem ser utilizadas como reserva estratégica na época da seca, além de possuírem um alto valor proteico e também, pelo fato de serem leguminosas, ainda fixam nitrogênio no solo. Aqui na URT de Carlos Chagas, nós plantamos as leguminosas no espaçamento de 3 metros entre linhas e 1 metro na linha. A adubação foi feita com nitrogênio, fósforo e potássio no período da implantação, que também é realizada no início do período chuvoso. Em relação aos resultados das lenhosas, nós temos as seguintes produtividades. Em primeiro lugar absoluto ficou a Gliricidia, que teve uma produtividade de 14,25 toneladas de matéria seca por hectare ano. E em segundo lugar a Leucena, que teve uma produtividade de 8,26 toneladas de matéria seca por hectare ano. Essa produtividade foi dada em 8 cortes. E agora, falando sobre destaque, o nosso grande e absoluto destaque dentre as 2 leguminosas lenhosas presentes na URT de Carlos Chagas foi a Gliricidia. Ela produziu quase o dobro da Leucena. Ela apresentou uma capacidade de rebrota mais rápida e não perdeu as folhas em nenhuma época do ano. Ela também possui um maior volume de folhas em comparação à Leucena e seus caules são mais tenros. O plantio dela foi realizado através de mudas. A Gliricidia não apresentou nenhum ataque de pragas nem doenças, diferentemente da Leucena, que constantemente era atacado por formigas. Pessoal, chegamos ao fim do nosso dia de campo virtual. E aí, o que acharam? Gostaram dos nossos resultados? Eu espero de coração que a gente tenha ajudado um pouco vocês com esses resultados. Eu gostaria muito de agradecer a presença de todos e aquele forte abraço. Até mais!